Paz do Senhor, irmãos, bom dia, tudo bem? Graças a Deus por mais essa manhã na presença do Senhor que Deus tem nos concedido e de mais uma vez falar aqui na nossa escola bíblica dominical. Graças a Deus, estamos na lição de número 4. Vamos falar um pouco da palavra do Senhor. Estamos na lição de número 4, a iluminação espiritual do crente, tá? E eu quero muito contar com sua audiência para nesta manhã nós nos enriquecermos mais uma vez com a gloriosa palavra do Senhor, tá? Você que está online aí, se puder compartilhar conosco, se puder mandar a tua mensagem, mandar teu pedido de oração, se puder passar para os amigos, para os irmãos, em nome de Jesus, estaremos nesta manhã aprendendo a rica e gloriosa palavra do Senhor. Se você tiver sua dúvida, se você tiver aí sua pergunta, pode mandar aí que a gente vai tentar responder naquilo que for o nosso entendimento, tá? Então, nesta manhã, mais uma vez, nós vamos apresentar a Deus a palavra do Senhor, certo? Eu queria chamar você para abrir a tua Bíblia no livro de Éfeso, no seu capítulo 1, é aonde a base da nossa leitura de hoje, né, irmãos? Se você tem a revista, está na lição de número 4. Se você não tem a revista e quer acompanhar conosco, está em Éfeso capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. Tá certo? É aonde estaremos aprendendo a tão poderosa palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-vos de nas minhas orações, para que a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, e tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e qual a riqueza da glória da sua herança, a qual sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação do seu poder, que manifestou em Cristo ressuscitado dos mortos e pondo-se à direita dos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeito a todas as coisas que vos pôs a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amados e queridos irmãos, você que está aí nos assistindo, se você puder ficar aí com a gente durante esses 50 minutos, a gente te agradece porque você será enriquecido com a palavra de Deus, tá certo? Meus amados irmãos, estamos diante de uma lição maravilhosa, a iluminação na vida cristã, tá? O que é isso, pastor? É algo que precisa ser compreendido para todos nós. Quando o nosso pastor traz essa lição, ele traz de uma suma importância do nosso conhecimento, para que nós entendamos o que é isso. Precisamos entender a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia vai dizer que nós erramos porque não conhecemos a palavra de Deus. Nós erramos porque não conhecemos a gloriosa palavra de Deus. E precisamos entender que ela é a inerrante palavra de Deus. E se todos nós praticarmos a palavra de Deus, seremos enriquecidos de uma maneira inexplicável, tá certo? Então vamos lá. Quando fala da iluminação do crente, Paulo estava querendo dizer, o desejo de Paulo é que os crentes de Éfeso entendessem. Então ele está dizendo que eu queria que você entendesse o propósito espiritual do crente, tá, irmãos? Porque nós estamos levando a nossa crença para um lado totalmente contrário do que diz a Bíblia.
tá certo? Porque o propósito de Deus para com o cristão não é tão somente que ele seja enriquecido materialmente, porque enriquecimento material é algo que virá através da sua dedicação no espiritual. Hoje estamos focados, irmãos, totalmente o contrário, porque você vê muito pouco crente espiritual e muito crente materialista, porque não foram iluminados pela palavra. Então precisamos entender que Jesus, quando veio na terra, ele não veio com outro propósito a não ser nos trazer essa tão bem-aventurança, esperança, que é nos iluminar ou nos fazer entender o que é ser um crente espiritual, né? E nós estamos entendendo isso de uma maneira totalmente errada, irmãos. Nós achamos que ser espiritual é nos enriquecer materialmente. Nós achamos que ser espiritual é prosperar materialmente, mas não estamos entendendo o que é realmente isso. Quando Deus traz as bênçãos sobre nossas vidas, não é porque somos irmãos abençoados materialmente que somos cristãos, tá? Entenda isso. Tá? A iluminação da vida espiritual do crente não passa sobre isso, irmão. Tem crente que ele é uma verdadeira bênção de Deus. Tem crente que ele é um verdadeiro vaso na mão do Senhor. Tem crente que ele é um verdadeiro vaso na mão do oleiro. Mas a vida dele materialmente é uma vida pobre, né? Ele nunca conseguiu conquistar algo elevante em si. Mas isso não passa sobre ele que ele é um crente amaldiçoado, que ele é um crente em pecado, que ele é um crente que está desviado. Não, Senhor. Então entenda isso. Também não quer dizer que você que é enriquecido seja uma bênção. Tá certo? Então quando Jesus traz esse ensino para nós, Paulo trazendo a Éfeso, ele diz: eu quero que vocês sejam iluminados espiritualmente, crente. Que vocês passam a ter uma visão diferente do que é ser crente, que vocês passam a ter uma visão diferente do que é servir a Deus, tá certo, irmão? Hoje nós vemos pessoas vindo para a igreja com um propósito totalmente diferente do que era antigamente, tá entendendo? Antigamente nós vinha para a igreja com o propósito de aprender a palavra de Deus e seguir os ensinamentos que Jesus trouxe para a sua igreja. Hoje o propósito do crente é vir para a igreja por um propósito materialista. Ele quer vir para a igreja porque ele quer trocar de carro, ele quer vir para a igreja porque ele quer trocar de casa, ele quer vir para a igreja porque ele quer arrumar um emprego, ele quer vir para a igreja porque ele quer, entendeu, irmãos? Enquanto Paulo não ensinou isso para nós. Estar na igreja não é sinônimo de riqueza material. Jesus não é bancário, Jesus nunca foi empresário. Jesus sempre foi um homem simples. Agora, pastor, o senhor está dizendo que nós não devemos ser? Não é nada disso. Mas o propósito de vir para a igreja não é isso. O propósito de estar na igreja não é sinônimo de riqueza. Então, quando Paulo traz esse ensino, ele está dizendo: eu quero que vocês sejam iluminados, eu quero que vocês entendam o que é realmente servir a Deus. Tá certo? Então vamos lá. Vamos ler aqui, irmãos, o tópico 1. Vamos estar no tópico 1 da lição de número 4, a esperança e a vocação da riqueza da glória. Tá certo? Então, o que é a riqueza da glória de Deus? O que é ser rico diante de Deus? Está entendendo? Para você, o que é ser rico diante de Deus? Ser rico diante de Deus é dormir em paz. Ser rico diante de Deus é entender o que é perdão. Ser rico diante de Deus é entender o que é estar diante do próximo. Ser rico diante de Deus é preocupar com o bem do próximo. Ser rico diante de Deus é ter o amor diante de si para com o próximo. Olha o que diz a palavra de Deus, irmãos. Vamos para a palavra de Deus. Estamos numa manhã de estudo, né? Filipenses no capítulo de número 4. Olha aí, irmãos, o que é ser rico diante de Deus. Filipenses no seu capítulo de número 4.
Olha o que Paulo vai dizer. Entenda isso, olha que palavra. Paulo era um homem rico. Antes de Paulo conhecer o cristianismo, Jesus lá no caminho de Damasco, Paulo era um homem rico. Paulo era um homem bem sucedido, um homem que tinha vários idiomas, um homem que era respeitado, um homem que tinha uma posição financeira elevada. Então, financeiramente, ele era bem sucedido. Mas quando ele encontra Cristo, as coisas mudam. Ele encontra Jesus, aí ele diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 10: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver as vossas lembranças de mim, pois eu já vos tinha lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Paulo conversando com a igreja de Filipenses. Agora o versículo 11: não digo isso por necessidade. Olha que tremendo, irmão, porque já aprendi a contentar com o que eu tenho. Olha que coisa maravilhosa. Eu já aprendi a contentar com o que eu tenho. Isso é ser rico diante de Deus. Isso é conhecer as riquezas de Deus. Tem crente, irmão, que ele é pobre espiritualmente porque ele não conhece o Deus que ele serve. Ele não sabe do tamanho do Deus que ele serve, e ele nunca vai ser contente com o que ele tem. O crente rico espiritualmente, ele é um crente contente com o que Deus tem dado a ele, porque ele é ciente da promessa que Deus tem feito à vida dele. Eu já aprendi a contentar com o que eu tenho, porque eu sei estar abatido e sei também a ter abundância. Está entendendo? Você sabe, irmãos, definir essas coisas? Ou para você Deus só está contigo quando você está bem financeiramente? Ou para você Deus só está contigo quando tua saúde está boa? Agora o texto está dizendo o seguinte: aprendendo a aprender as riquezas do nosso Deus. Deus tem coisa grande para a tua vida, mas qual é as riquezas do nosso Deus? Vamos voltar um pouquinho no capítulo 1 de Filipenses e no seu versículo 9, peço isso, que a vossa caridade aumente, mas em ciência, em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejam sinceros e sem escândalo, algum até o dia de Cristo, cheio de fruto de justiça. Olha, a riqueza de Deus está nisso. E nós achamos que a riqueza de Deus está em outra coisa. Nós achamos que a riqueza de Deus está na conta bancária. Nós achamos que a riqueza de Deus está nos bens materiais. Quando nós olhamos para dentro da garagem, vemos 5, 6 carros. Quando olhamos para dentro da casa, vemos o celeiro lotado e vemos a abundância, e dizemos: vixe, nós somos ricos diante de Deus. E a riqueza de Deus não está firmada nisso. Olha o que diz o nosso querido irmão sábio Salomão: melhor comer um bocado em paz do que a abundância em contenda. Entenda, irmão, que a riqueza de Deus está em Deus em tua vida. Vamos entender mais um pouquinho. Veja que nenhuma dessas orações Paulo pede coisas materiais. Irmãos, hoje estamos vivendo diante de decepções com Deus, entre aspas. Estamos decepcionados com Deus. Por quê? Porque estamos cobrando de Deus o que Deus não nos prometeu. E se Deus não nos prometeu, Ele não é em nenhum momento viável a cumprir aquilo que Ele não prometeu. Me diga na Bíblia, me mostre na Bíblia, você que está me assistindo, aonde Deus prometeu para você que se você conhecer o Evangelho, seria empobrecido ou enriquecido de bênçãos materiais. Aonde? E por que nós estamos nos decepcionando com Deus? Porque estamos cientes que colocamos em nosso coração, estamos assistindo programas de baixo entendimento da palavra de Deus, e estamos colocando diante o seguinte: eu vou para a igreja porque Deus vai me enriquecer. Você dá tanto para Deus que Deus vai retribuir o dobro para você. Você nunca viu Deus falar isso, você nunca viu Deus dizer isso. E estamos diante de uma frase, irmão, colocada por boca humana, e por isso que estamos entristecidos, e por isso que vamos nos decepcionando. Deus prometeu uma coisa e Ele vai cumprir. Ele disse: ei, uma
vez vereis a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. E ele vai continuar dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez. Aí ele prometeu. Paulo foi morto, Pedro foi morto, Tiago foi morto, os apóstolos foram mortos. O único apóstolo que não morreu por morte de assassinato ou de mártir foi João. E isso não quer dizer que eles não eram enriquecidos. Eles eram um homem tão enriquecido diante de Deus que até a sombra que eles passavam curavam os enfermos. Estamos dizendo que somos ricos com Deus, mas na hora da provação estamos querendo desviar. Na hora da dificuldade não sabemos a quem recorrer. Na hora do aperto não sabemos a quem recorrer. E Deus tem nos prometido, dizendo: estarei convosco todos os dias. Só os ricos com Deus crê nessa palavra. Não vos deixarei órfão. Só os ricos com Deus crê nesta palavra. Eu sou teu socorro bem presente na hora da angústia. Só os ricos com Deus crê nesta palavra. Olhai para os montes, de onde virá o vosso socorro. Aí os ricos com Deus respondem: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Oh, meu querido, quem é rico com Deus está em paz, porque sabe o Deus que ele serve. Quem é rico com Deus está em segurança, porque sabe o Deus protetor que ele serve. Oh, meu amado, se você está turbado, se você está angustiado, se você está com medo, você ainda precisa conhecer o Deus da riqueza que você serve. Efésios, eu sou assim mesmo, irmãos, é o meu jeito. Numa escola bíblica dominical, né, eu sou todo assim, mas é o meu jeito de expressar, tá bom? Efésios capítulo 1, versículo 18: tendo iluminado os vossos olhos, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. Que Deus abre os nossos olhos, que Deus abre a nossa mente, para nós entendermos qual é a riqueza da vossa vocação. Irmãos, olha que mistério maravilhoso, olha que mistério maravilhoso. Na riqueza da iluminação, se tem algo que você precisa entender, é ter a revelação e a iluminação da sabedoria e do entendimento. Tá? A sabedoria do entendimento, ela é maravilhosa. Olha o que diz Isaías no seu capítulo de número 11. Olha o que diz Isaías 11:2. Olha que coisa maravilhosa. Isaías 11:2: e repousará sobre si o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de inteligência, o Espírito do conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. Existe riqueza maior do que você conversar com um homem sábio? Existe riqueza maior do que você conversar com um homem entendido na palavra? Irmãos, a pior coisa, a Bíblia vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Porque tem gente, irmão, que vai procurar conselho de quem nunca entendeu de Deus. Tem gente que não tem sabedoria para aconselhar ninguém. Tem gente que não tem sabedoria para falar com ninguém. Aí a Bíblia vai dizer que você que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Olha aí o capítulo 14: tende-vos dito isso, está estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas.
Meu querido, não tem riqueza maior do que quando você está precisando de ajuda, você ir atrás do Espírito Santo e dizer: Senhor, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, o que é que eu faço, qual é a minha posição, o que devo falar, o que devo fazer, o que devo me proceder. É essa a iluminação que Paulo está dizendo. Tem gente que acha que é sábio, toma as atitudes por si mesmo, quebra a cara, se decepciona, toma decisão que não era para tomar, porque achou que era sábio o suficiente. Mas o verdadeiro sábio, o verdadeiro enriquecedor de Deus, ele foi buscar a resposta em Deus, a resposta no Senhor, dizendo: enquanto o Senhor não falar comigo, eu não tomo decisão, enquanto o Senhor não me orientar, eu não tomo nenhuma decisão. Eu não caso sem orientação de Deus, eu não vou sem orientação de Deus, eu não tomo decisão sem orientação de Deus. É isso que Deus está dizendo, que Deus revele a sabedoria para com as nossas vidas. O ser humano não é capaz de compreender as coisas de Deus por si mesmo, irmãos, porque é loucura para quem entende. Nós nunca vamos compreender Deus no nosso natural. Tem atitude que nós tomamos que o natural fala assim: você é louco, como é que você faz isso? Mas ele não sabe que Deus já falou contigo, que Deus já te orientou, que Deus já te mostrou, que Deus já te guiou, que Deus já te fez saber o que vai acontecer, porque você buscou em Deus a sabedoria. Você não buscou em homem, você não buscou no natural, você não foi atrás de conselho humano, você foi para o teu quarto, você foi para a palavra. Tem crente que ele é tão preguiçoso, e o preguiçoso não busca em Deus, que ele está passando um momento difícil, aí ele fala assim: eu vou lá na irmã, a irmã revela. Eu vou lá no irmão, o irmão é profetizo, ele é profeta, ele é profetiza, ele tem a revelação. Me perdoe dizer isso para você, porque eu, estando na mídia, é meio complicado, mas eu vou te dizer. Crente que sai de casa em busca de revelação é um tremendo de um preguiçoso. Crente que sai de casa em busca de revelação na igreja de fulano, na igreja de ciclano, na casa do vizinho, na casa da vizinha, é um tremendo de um preguiçoso, porque você tem a revelação do teu lado, que é a palavra, você tem o Espírito Santo do teu lado, que quer falar contigo, mas você é preguiçoso, você não quer ter intimidade com Deus, você gosta de recado. Mas o meu Deus é o Deus que quer falar inteiramente com o homem com ele. Deus é o Deus de intimidade, ele quer ter intimidade contigo, ele quer te orientar, ele quer passar para você os seus conceitos, os seus conselhos. Vai buscar a Deus, está com dúvida, vai buscar o Senhor, está passando um momento difícil, vai buscar o Senhor e deixa que naturalmente ele vai se revelar para a tua vida. Amém? Pastor, mas eu tenho o hábito de buscar em revelação. Preguiçoso. Agora, eu não fui no culto para isso, mas chegou lá, Deus revelou a minha vida. Amém. Jesus é o Deus revelador. Eu creio no poder da revelação, eu creio na manifestação dos dons espirituais, eu creio no poder da agir de Deus. Os dons estão aí para a edificação da igreja, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem. Eu não vou atrás de sinal, é o sinal que vem atrás de mim. Eu não vou atrás de bênção, é a bênção que vem atrás de mim, porque eu estou firmado em Deus, eu estou buscando em Deus, e quando eu busco em Deus, Deus manifestará o seu poder na minha vida. Não adianta você ir em casa e dizer: pastor, eu vim aqui para o senhor revelar para mim. Eu não sou nenhum revelador.
A Bíblia diz que Deus dá o dom conforme quer, na hora que Ele quer. E se ali Deus não quer dar para mim o dom, como é que eu vou falar contigo? Eu vou criar uma imaginação para confortar o teu ego? O que é isso, rapaz? A sabedoria vem do alto. O poder é dele. É ele que tem o poder, não é o homem. Vem para cá porque fulano hoje vai revelar. Pelo amor de Deus, para com essa infantilidade. Isso não procede dos princípios bíblicos. Me diga onde está esse princípio. Agora eu estou na igreja, pregando, dirigindo o culto, e ali Deus me deu uma palavra de revelação, e ali Deus me mostrou algo, aí sim vem de Deus. Mas eu já saí de casa sabendo que o irmão é revelador. O que é isso, rapaz? E se Deus não quiser usar ele naquele dia? Porque Deus usa a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. É por isso que há muitos decepcionados dentro da igreja, há muitos mortos dentro da igreja, porque foram decepcionados com profecias e com revelações, porque foi atrás dessas coisas. Ei, o nosso Deus não te prometeu nada. Ele não vai cumprir o que o homem prometeu na tua vida. Ele vai cumprir o que Ele prometeu na tua vida. A iluminação ao coração do que crê. O coração aqui, irmãos, considerando o coração como parte da emoção do ser humano. Mas a Bíblia, quando fala em coração, a Bíblia não está falando disso. Quando fala de coração, a Bíblia está falando o que representa o interior. Tudo que é o interior, a Bíblia está falando do coração. O coração possui faculdades espirituais no sentido do corpo, tá? No ouvir. Que Deus revela para você, ilumine o teu ouvir. Porque, irmão, nós vamos para a igreja e não entendemos nada do culto. Meu querido, eu sei que é uma crítica muito grande da mídia sobre os nossos cultos pentecostais. Eu sou pentecostal, amo o mover de Deus, amo o agir de Deus, mas nós temos que entender que o culto nós precisamos ouvir o que está acontecendo no culto. Nós vamos para o culto, irmão, viramos lá uma barulheira e não entendemos nada e saímos de lá suado e dizendo: o culto foi uma bênção. O que Deus falou? Não sei não, eu estava tão cheio que eu não sei de nada. O que é isso? Mas aí Mateus 13, versículo 9 diz: bem-aventurado aquele que tem ouvido e ouça. Feliz é você que está ouvindo a palavra e guarda. A palavra só vai ter poder na tua vida se ela ficar dentro de você. A palavra só vai ter poder na tua vida se ela ficar dentro da tua vida. Não seja ouvinte esquecido, mas seja ouvinte praticante. Não finja que você não está ouvindo a gloriosa, a inerrante, a poderosa palavra de Deus. Não vá para o culto, irmão, para ficar conversando com ninguém, porque Deus tem falado, Deus tem revelado a sua palavra, Deus tem revelado o seu poder, e nós saímos do culto sem entender nada. Nós vamos para o ensino, não sabemos o que o pastor ensinou. No culto de quinta-feira nós não sabemos o que foi pregado. No culto de domingo nós não sabemos o que foi ensinado, nem o hino que foi cantado, nem o hino da harpa que foi cantado. Aí nós estamos dizendo: eu sou cheio, é cheio sem ouvir. Oh, irmão, não existe fé se você não ouvir. A fé vem pelo ouvir. Jesus vai dizer em todas as suas 7 cartas da Ásia: quem tem ouvido, ouça. Jesus está dizendo: quer ser feliz? Pratique a palavra. Quer ser feliz? Coloque em prática a palavra. Não simplesmente ler, mas ouvir e praticar. E isso que Paulo está dizendo, que a iluminação de Deus entre na tua vida. Em Mateus 13, foi que eu fui entender porque Jesus estava dizendo isso. Mateus 13. O 13:9, ele vai dizer assim, 13:9. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Lá no Apocalipse, eu sei que você conhece, mas Jesus vai dizer para a igreja de Éfeso, a igreja do amor esquecido:
a igreja do amor esfriante, a igreja do amor decadente. Versículo de número 7 do capítulo 2. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja de Esmirna, a igreja sofredora, a igreja que pobre, mas era rica, está entendendo as riquezas de Deus? Deus não compara a tua riqueza pelos teus bens materiais, irmãos. Não, porque lá no céu Deus não está nem aí para bens materiais de ninguém. Pastor, isso não existe, irmão, porque Deus não precisa de automóvel, Deus não precisa de mansões, Deus não precisa de fazendas, Deus não precisa de chácaras, Deus não precisa de carro importado. O que Deus precisa é de um coração aquebrantado e contrito. É isso que Deus precisa. É por isso que Ele vai dizer para a igreja de Esmirna: tu és pobre, mas és rica. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja de Pérgamos, a igreja mundana, Ele vai dizer a mesma coisa: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja de Tiatira, a igreja que fez associação com o mundo, com a prostituição. A igreja, aleluia, que tolera as coisas do mundo. A igreja tolerante, a igreja que não combate o pecado. Ele vai dizer: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja de Sardes, irmãos, a igreja contaminada, ele vai dizer: é a igreja que estava viva, mas estava morta. A igreja que fingia estar no culto, a igreja que fingia ser crente, a igreja que fingia estar bem, a igreja que fingia estar legal. A igreja, irmão, o que tem de gente hoje fingindo dentro da igreja, o que tem de gente hoje vivendo de aparência dentro da igreja, o que tem de gente hoje vivendo de aparência só porque tem um cabelo grande, só porque usa terno, só porque usa saia. Meu querido, Deus nunca se importou com roupa. Roupa não é para salvar, roupa é para o salvo, roupa é para o salvo, roupa não salva. Aí Jeová vai dizer: tu estás vivo, mas és morto. Mas se você quiser viver hoje, ouça a palavra de Deus, seja iluminado. A igreja de Filadélfia é a igreja do amor verdadeiro, uma igreja que Deus pôs uma porta aberta, e Ele está dizendo: quem tem ouvido, ouça. A igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia é a igreja do culto que Deus vomita. Irmão, você já parou para entender Deus vomitando o culto? Ele vai dizer: sim, está aqui na palavra de Deus. Porque tu não és nem morno nem frio, tu és morno e nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tem crente, irmão, baseado nisso: rico sou, estou enriquecido e de nada tem falta. Isso não quer dizer que Deus é na tua vida. É isso que Paulo está dizendo, que Deus ilumine a tua vida. Não é porque você, meu querido e amado irmão, não tem falta de nada, está enriquecido, não quer dizer que Deus está na tua vida. Mas Deus vai responder para você nesta noite: tu é um desgraçado, miserável, pobre e nu. Porque a riqueza de Deus não se baseia em bens materiais e em conquistas financeiramente. A riqueza de Deus se baseia quando nós curvamos e o céu se abre, o Espírito desce e Deus fala com o seu povo. Aí está a riqueza de Deus. Vamos pular para o tópico 2 aqui, né? Vamos falar agora sobre a iluminação da excelência e grandeza do poder de Deus. Irmão, você tem ideia do tamanho do poder do teu Deus? A excelente grandeza e força ao poder. Paulo vai buscar a Deus para que Deus revele aos crentes o tamanho do seu poder. Você sabe o Deus que você serve, irmão? Porque quando estamos em dificuldades, nós deixamos de acreditar no Deus que servimos, porque parece para nós que Deus só é grande no momento de alegria, parece para nós que Deus só é poderoso no momento da vitória. Irmão, no meio da dificuldade, Deus também quer manifestar o seu poder para com o povo de Deus.
Tá certo? Olha aí Éfeso 17. Éfeso 17, 1 e 17. Na parte B. Vos dei seu entendimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Deus quer revelar para nós o tamanho do seu poder. Primeiro passo, peso de Deus. Vamos lá. O cristão deve crescer no conhecimento de Deus, e salvação e conhecimento pessoal de Deus. Então, o primeiro passo, irmão, que nós temos que entender é sobre a salvação. O nosso Deus é poderoso para salvar. Estamos preocupados com tantas coisas, esquecendo da salvação. A primeira coisa que Deus quer revelar na tua vida é que Ele é poderoso para te salvar. Está entendendo? O que Jesus vai dizer? O que adianta o homem entrar? Tem gente procurando cura, né? Tem gente dizendo assim: ai, eu queria que Jesus me curasse para ver se Ele é poderoso mesmo. Meu querido, só do teu nome está escrito no livro da vida é o suficiente para você crer no tamanho do poder de Deus. Quer entender? Lembra quando os discípulos vai a uma aldeia, expulsa demônio e volta? A alegria deles. Você lembra dessa passagem? Aí Jesus vai dizer assim: não vos alegreis por isso, alegrei por vosso nome está escrito no livro da vida. Meu irmão, só de saber que você é uma pessoa salva, você já tem que entender o tamanho do teu Deus, a obra redentora que Ele fez, o poder que Jesus executou no Calvário, para que você pudesse ser uma pessoa salva hoje. Olha o que diz Filipenses 3,10. Olha o que diz: para conhecermos a virtude da sua ressurreição e a comunicação da sua aflição, sendo feito conforme a sua morte. Isso já é o poder de Deus. Isso já é o poder de Deus. Então, o primeiro passo para mostrar que Ele é poderoso, né, é o poder de Deus. Vamos lá em João 17,3. Jesus bom, é gostoso demais a palavra de Deus, né, irmãos? A palavra de Deus, ela é maravilhosa. João 17,3. E a vida eterna é essa, que conheceis a ti só por um único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso é poder de Deus. Você crê, irmão, que você é uma pessoa salva e que Jesus comprou um lugar para você? Tem gente dizendo assim: comedor de feijão diz que vai para o céu. Meu querido, isso é porque crê. Paulo vai dizer que o evangelho é poder na vida do que crê. Eu creio que Jesus tem um lugar reservado para mim. Se você crê, dê um amém aí. Se você crê, manda aí um glória a Deus aí, para mim saber que você crê em nome de Jesus, que você é uma pessoa salva na pessoa bendita de Jesus Cristo, e que se você partir hoje, o céu está te esperando para a glória de Deus. O segundo passo, irmão, é sobre a santificação. É o conhecimento crescente da santificação. Porque a santificação, ela é crescente. Ninguém seja santo hoje, ele vai crescendo. Está entendendo? Salomão vai dizer que a nossa vida é como nascer da aurora, que vai crescendo, crescendo, crescendo até ser dia perfeito. Meu querido, não há limite para a santificação. Jesus vai dizer que quem é santo santifica-se mais ainda. Está entendendo? Olha que coisa maravilhosa. E também a glorificação é o perfeito estado de Deus. Uma vez que somos criados à imagem de Deus, quanto melhor o conhecemos, melhor o conheceremos ainda mais, irmãos, uns aos outros. Não basta conhecer a Deus como de um coração, ou devemos conhecê-lo como Pai, amigo e guia. Olha aí, irmão, olha que beleza. Não adianta, irmão, nós temos que entender que Deus é Pai, que Deus é guia e que Deus é amigo. Que Deus nos ilumine a isso. A iluminação do entendimento. O apóstolo Paulo ratifica a necessidade do cristão da asa menor a ter iluminado vossos olhos no entendimento. Tem os olhos iluminados implica em ver melhor, ter um conhecimento mais claro do que as bênçãos divinamente recebidas. Está entendendo? Nem tudo que foi aberto foi Deus que abriu. Nem tudo que chegou em nossa mão foi Deus que mandou. E a Bíblia diz que o olho, lembra que Eliseu vai dizer para Geazi: Senhor, abre os olhos deste homem para ele ver. Irmão, nem tudo que chegou à nossa mesa foi Deus que mandou.
Mas se Deus abrir nossos olhos, vai nos revelar que Deus nos deu um entendimento para nós entender isso. Nem todo amigo foi Deus que enviou. Nem toda bênção foi Deus que trouxe. Amém? Também tem a iluminação da esperança. É importante lembrar que ter esperança não significa esperar que isso aconteça. Tá, irmão? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Eu tenho uma esperança, o que? Que o fulano vai chegar. Não é essa esperança que a Bíblia está dizendo. Tá bom? Olha, aqui está falando sobre o futuro. Olha o que Paulo vai dizer no versículo de número 18 do capítulo 1 de Éfeso. Vamos lá, para você entender. Tende iluminado vossos olhos, o vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação. Irmão, qual é a tua esperança? Qual é a esperança do crente? Ai, pastor, estou esperando um emprego. E esse emprego não chega, você fica decepcionado. Porque não é essa a esperança que Deus está dizendo. Eu estou esperando aí uma grande bênção, pastor. Beleza, mas se ela não chegar, não fique decepcionado, porque não é essa a esperança que Deus está dizendo. E qual é a esperança que Deus está dizendo? Do arrebatamento. Qual é a esperança da tua vocação? Irmão, a Bíblia vai dizer, Paulo dizendo que o homem que espera só nessa vida é o mais miserável dos homens. A esperança do crente está no arrebatamento. A Bíblia vai dizer que aquilo que é corruptível se tornar em incorruptibilidade, aquilo que é mortal se tornar na imortalidade. Oh, meu querido, olha que coisa linda. O que o olho não viu, o que o coração não sentiu, o que chegou no coração do homem é o que está reservado para a igreja. Olha o que vai dizer a palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses. Vamos lá, 1 Tessalonicenses. Essa aqui é a esperança do salvo. Está difícil? Tem esperança, Jesus está voltando. Isso vai passar. Lá não haverá morte, lá não haverá choro, lá não haverá tristeza. Essa é a esperança do crente. É aí que está a esperança do crente. Aqui, quando nós esperamos nessa vida, nós sofremos, nós nos decepcionamos, porque a vida tem decepções. Para você entender quantos gente se decepcionou esses dias com o Sérgio Moro. Uns bateram palma, uns vaiaram, um não esperava que ele fizesse aquilo, outro achou melhor, enfim, alguns se decepcionou porque é homem, e homem é isso mesmo. Você não sabe o que está no coração dele, você não sabe o que está na mente dele, você não sabe o que passa com ele, mas a Bíblia diz que a esperança que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir, e um dia ele virá buscar a sua igreja. Não quero, por irmão, que sejais ignorante acerca dos que dormem. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que ele dormem, ele vai trazer com ele. Dizemos, pois, essa palavra no Senhor, que ficamos vindo na vinda do Senhor, porque o mesmo Senhor. Presbítero Valdeci, eu precisava parar aqui, irmão, para dar esse alô para o presbítero Valdeci, lá de Luiz Antônio, que está me assistindo. Foi meu grande professor de escola dominical. E eu tenho que falar isso aqui com lágrimas nos olhos. Meu melhor professor de escola dominical que eu tive na minha vida. Muito obrigado, meu amado, por dar a honra de me assistir nesse momento. Deus te abençoe, viu? Manda aí um alô pra gente aí, tá bom? Vamos aqui. Versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Essa é a esperança da vossa vocação. Foi para isso que você veio para a igreja. Você não veio para a igreja para enricar. Não, o enricar é aquilo, buscar primeiro o rei do céu e vossas coisas serão acrescentadas. Amém, glória a Deus. Mas a riqueza que Deus me deu não tirou a vocação do arrebatamento. Eu posso ser podre de rico, mas eu estou com a esperança do arrebatamento. Eu posso ser pobre de maré, mas eu estou com a esperança do arrebatamento. Eu posso andar em Mercedes, eu estou com a esperança do arrebatamento. Eu posso andar a pé, mas eu estou com a esperança do arrebatamento. Eu posso morar no melhor bairro da cidade, morar na melhor casa da cidade, mas eu estou com a esperança do arrebatamento. Eu posso pagar aluguel, mas eu estou com a esperança do arrebatamento. Eu moro num condomínio de luxo, mas eu estou com a esperança do arrebatamento. Eu moro debaixo de lona, mas eu estou com a esperança do arrebatamento. É essa vocação que Deus te chamou. Oh glória! Eu sinto a presença de Deus. Oh glória seja dada ao Cordeiro.
Olha o que diz a primeira carta de João, olha o que diz. Oh glória, eu estou pregando aqui, irmão, porque tem um ancião nosso aqui, o nosso tesoureiro, em oração aqui. Deus te abençoe, meu Zé. Continua orando aí. Aleluia. 1 João capítulo 3. Vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amado, agora somos filhos de Deus, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que aquele, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, qualquer que nele tenha a esperança de vê-lo, purifica-se a si mesmo, porque a esperança do crente não é nesta vida, porque somos peregrinos em terras estranhas. A esperança do crente está no arrebatamento. Conquiste, mas esperando o arrebatamento. Enriqueça, mas esperando o arrebatamento. Trabalhe, mas esperando o arrebatamento. Faça faculdade, mas esperando o arrebatamento. Forme para médico, para advogado, para doutor, mas esperando o arrebatamento, porque Ele prometeu e Ele virá. Oh glória! Aleluia! Oh glória! Efésios capítulo 2, versículo 12. Que naquele tempo estava sem Cristo, isso, irmã, quando nós não tínhamos esperança. Aleluia, separado da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança nem Deus no mundo. Aleluia, oh glória. Mas em Jesus, olha o que diz, aqui é quando nós estávamos sem Jesus. Olha o que diz 1 Pedro, isso aqui é quando nós estamos em Cristo, olha. Versículo 3 do capítulo 1, olha: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, para a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Alegra teu coração, rapaz, alegra. A coisa está difícil, mas nós temos uma esperança. Alegra, a coisa está complicada, mas nós temos uma esperança. A incerteza paira sobre o mundo, as dúvidas pairam sobre o mundo. O que vai acontecer? Quantas pessoas vão morrer? O que vai ser do nosso país? O que vai ser da nação? Mas o crente que está firmado em Deus, ele tem uma esperança: se eu morrer, eu vou encontrar com Ele na glória. Para que riqueza maior do que essa? A esperança do nosso chamado, irmão, ele é dinâmico, ele é todo dia, ele não pode ser hoje e amanhã não está mais. Olha o que diz a palavra, 1 João capítulo 1 e capítulo 2 e versículo de número 26. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, a unção que recebeste. Versículo 28, mano, perdoa. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Permanece nele. Hoje está difícil, permanece nele. Terça está difícil, permanece nele. Segunda está difícil, permanece nele. Quarta está difícil, permanece nele. Quinta está difícil, permanece nele. Sexta está difícil, permanece nele. Sábado está difícil, permanece nele. Domingo está difícil, permanece nele, porque ele é a tua esperança. Aquele que prometeu é fiel, ele vai nos ajudar a chegar lá, em nome de Jesus. Ai, que coisa gostosa. Hebreus, vamos ver Hebreus, irmãos, capítulo 13, versículo 17. Olha o que diz Hebreus: obedecei vossos pastores e sujeitai a eles, porque vela pela vossa alma, como aquele que há de dar conta a elas, para que façais com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Quer ser feliz, obedeça a palavra. Deixa eu só fazer um parênteses aqui sobre obedecer pastor.
Se teu pastor é adúltero, se teu pastor é aquele crente que só Deus na causa, irmão, vai para a Bíblia, viu? Vai para a Bíblia, não deixa de te enganar não, a Bíblia. Ele está mandando fazer alguma coisa que não está diante da Bíblia. Faça não. Vai para a palavra, vai buscar conhecimento da palavra. Agora, se ele está te ensinando os preceitos da palavra, pode obedecer, que será bênção na tua vida, viu? Pode obedecer. Olha o que diz Lucas. Já estamos terminando, tá, irmão? Já vamos passar para o último tópico para nós terminar. Olha o que diz Lucas capítulo 12. Olha Lucas 12, versículo 42. Vamos lá. Lucas 12. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre o seu servo para lhe dar tempo à ração? Bem-aventurado aquele servo quando o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Como é que você está, meu querido? Como é que está a revelação do arrebatamento na tua vida? Você está esperando Jesus hoje ou ano que vem? Porque o crente prudente espera Jesus hoje. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o Senhor tarda em vir. Olha aí, irmão, o Senhor está tardando em vir, e começa a espancar os criados e comer e beber e embriagar-se. Virá o Senhor daquele servo no dia que ele não espera, numa hora que ele não sabe, e separará ele da sua parte com os infiéis. O Senhor que soube a vontade do seu Senhor não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube se fez coisa digna de açoite, e com açoite será castigado. E qualquer que muito foi dado, muito lhe pedirá, e o que muito lhe confiou, muito lhe pedirá. Ei, meu querido, você que não está esperando Jesus hoje, cuidado, você é um mordomo infiel, que não tem feito aquilo que Deus prometeu, porque ele não falou dia nem hora, ele falou: vigia, ore, porque a vinda do Senhor está próxima. Seja iluminado por esta palavra. Jesus está voltando, os sinais estão aí, os tempos são difíceis. O que você está esperando para pôr a tua vida em ordem? Vamos para o top 3, irmão, porque tem um monte de coisa aqui, mas eu quero concluir a lição. Top de número 3. Vira aí tua revista. Aqui vai falar de Cristo, as primícias dos que dormem. Ele é a primícia. Paulo está dizendo que o primeiro e grande evidência do poder de Deus foi manifestado no Cristo ressuscitado, tá? O túmulo está vazio, testemunhado pelas mulheres. Irmão, eu quero dizer para você: você crê que ele vive? Ou dentro de você pare alguma dúvida que ele vive? Dentro de você pare alguma dúvida que ele vive? Pastor, se Jesus vive, por que está acontecendo isso? Lembra que quando Jesus vem para os judeus, e os judeus achou que Jesus vinha causar uma grande revolução, uma revolta contra Roma, que Jesus ia ser um grande flecheiro, um grande espadachim, um homem que ia trazer um mutirão, ia levantar uma grande rebelião contra Roma, e aquilo não aconteceu, porque Jesus não é esse. Mateus 28, eu quero provar para você que ele vive. Pastor, não precisa, não precisa. A Bíblia diz isso, não é minha palavra, é a Bíblia. Mateus 28 e versículo 11. Vamos lá. Mateus 28, 11. E quando ia eles com alguns do guarda, chegou à cidade, anunciaram os príncipes do sacerdote todas as coisas que havia acontecido. Aqui está dizendo das mulheres, tá? Não, 28:6. Volta aqui, irmão, desculpa. Eu li aqui o top. 28:6. E ele não está aqui. Ô glória. Ai, irmão, essa palavra merece um glória aí. Essa palavra merece um glória. E ele não está aqui. Por quê? Porque já ressuscitou, como tinha dito. Não deixe que a dificuldade no mundo mate teu Jesus dentro de você. Não deixe que as provas matem teu Jesus dentro de você. Ele está vivo à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele não está mais no túmulo.
Vinde, vede, o lugar está vazio, aleluia. O lugar está vazio, ele não está mais ali. Ai, aleluia. No versículo 11, os soldados vão falar que ele ressuscitou. Aleluia. No versículo de número 20 do capítulo de João, aleluia, no capítulo 20, o versículo 3, ele vai revelar para Pedro. Então Pedro saiu com os outros discípulos e foram ao sepulcro, e os dois corriam junto, oh irmão, aleluia. Eu sinto a presença de Jesus neste lugar. A dificuldade que o mundo está passando, o meu Jesus está vivo. A Bíblia vai dizer isso. Não deixe que o ateu mate ele dentro de você. Não deixe que a dificuldade mate ele dentro de você. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Então Pedro saiu com os discípulos e foram ao sepulcro. E os dois corriam junto, mas os outros discípulos correram mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão o lençol, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Ah, irmão, deixa eu só te explicar um negócio, uma tradição aqui. Quando alguém recebia um hóspede no devido lugar, se ele gostou do lugar e se voltar, ele arrumava a cama, dobrava o lençol e colocava bonitinho, sinal, ó, obrigado, eu vou voltar. Mas Jesus não dobra o lençol, ele deixa o lençol jogado no sepulcro. Sabe o que ele estava dizendo? Aqui eu não volto mais, eu ressuscitei. Oh, aleluia! E o lençol que tinha estado sobre a cabeça não estava como os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também outros discípulos que chegaram primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabia as escrituras que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Pedro viu ele ressuscitado, bem como aparecido para Saulo de Tarso. Vamos lá, em 1 Coríntios. Oh, meu querido, Jesus ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo de número 8, está dizendo assim, olha o que diz, capítulo 15 do 5 ao 8, que foi visto por Cefas e depois por os 11. Aqui Paulo está dizendo que Jesus apareceu para Pedro e para os 11, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Paulo está dizendo, ele viu mais de 500 pessoas, alguns já morreram, alguns ainda estão vivos. Depois foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos, e por derradeiro, e de todos apareceu também a mim. Ele está dizendo, eu vi ele ressuscitado. Ele apareceu para Pedro, ele apareceu para as mulheres, ele apareceu para mais de 500 pessoas, ele apareceu para Tiago, e ele também apareceu para mim. É prova do que ele vive. Levanta a tua mão, adora o teu Deus. Ele está vivo, e vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. Oh glória, ele vai, subiu à direita do Pai. Eu já estou terminando, mais 5 minutinhos eu termino. Aleluia, 10 horas eu termino. Oh glória, eu sinto a presença do meu Deus. Aleluia, que manifestou Cristo ressuscitado dos mortos e pondo-se à direita de Deus. Quando Deus está dizendo isso, irmão, Ele está exaltando a Cristo de uma altura nunca vista. Ele está colocando Cristo sobre todas as coisas. Ele diz, aqui é meu filho, e eu dou a ele todo o poder. Cristo foi manifesto em todo o poder. Aleluia, o grau de exaltação, Cristo soberano sobre o pecado, a força do mal. Aleluia.
A alusão de Cristo acima de todo domínio. Deixa eu só concluir isso aqui. Nesse ponto, Paulo deixa claro que Cristo é o Deus que o exaltou acima de tudo. Ele está acima do bem e do mal. Não existe poder algum maior do que Ele. Quer ver? 1 Coríntios, capítulo de número 15. Olha aí o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo de número 27. Oh, glória! Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro que está se executando aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Olha, irmãos, o que vai dizer Éfeso capítulo 1, versículo de número 22. Olha o que vai dizer: sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja. Olha o que vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo de número 15, para nós encerrarmos, versículo de número 55. Capítulo 15, versículo de número 55, diz assim: olha o que diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Olha, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus nosso Senhor. Ele nos deu vitória, Ele nos deu vitória, Ele nos deu vitória. Oh, irmão, a palavra vai dizer que, olha o que diz a palavra: nenhum nome é sobre o nome de Jesus, e sobre Ele todo joelho se dobrará. Não existe grande diante dele, não existe poder diante dele, tudo diante dele é pequeno, tudo diante dele é fraco, tudo diante dele é Ei, você está diante do Deus vivo e todo poderoso. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, que Deus vos abençoe diante da palavra de Deus. Olha que tremendo. Agora, domingo, nós vamos falar sobre liberto do pecado para uma vida nova em Cristo Jesus. É muito boa essa lição, viu, irmãos? Que Deus abençoe você que esteve comigo durante esta hora. Eu espero que você foi enriquecido pela palavra de Deus. Que Deus abençoe você, você que me deu audiência, você que ouviu a palavra de Deus. Oh, aleluia. Irmã Zenaide, vamos orar pela tua família assim, viu, meu querido? Aleluia. Aleluia, pastor Moacir Aparecido, sua live está me ajudando. Oh, glória. Obrigado, irmã Dulce. Essa palavra me conforta meu coração e me dá mais ânimo para me falar do amor de Deus. Que Deus te abençoe, irmã Dulce, em nome de Jesus. Que a senhora seja enriquecida pela palavra de Deus. Todos os irmãos que esteve me assistindo em Pontal, aqui, aonde você esteve, Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, viu? À noite estaremos aqui a partir das 7 horas. A nossa mocidade, uma pequena parte da nossa mocidade estará cantando aqui, fazendo a live aqui junto conosco, tá bom? Deus abençoe vocês. Amados, soberano Deus, Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento que nós passamos na Tua presença. Eu quero te apresentar todos os irmãos que estiveram conosco durante esse momento. Pai eterno, eu quero te apresentar a irmã Zenaide e a sua família, e apresentar a irmã Dulce e a sua família, e a todos, Pai, que necessitam de Ti. Nos dá um dia de paz, de bênção, um domingo de abençoado. Eu quero te pedir que a Tua mão guarde o Teu povo, guarde os Teus filhos e guarde a nossa nação. Meu Deus, que nenhum mal chegue à nossa casa e à nossa tenda. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, muito obrigado. Deus abençoe os irmãos. Até a noite, conto com vocês, em nome de Jesus.